Então, iniciando os trabalhos, eu apresento o nosso representante do setor acadêmico, Dr. Sérgio Amadeu Silveira, graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela USP, professor adjunto da Universidade Federal do ABC, consultor e professor de Comunicação e Tecnologia no programa de mestrado da Faculdade de Comunicação Social Casper Libero. Obrigada, Sérgio. Alô, alô. Tá funcionando, né? Bom, agradeço a Egli pelo convite que montou essa mesa, a Jane, muito obrigado. Eu gostaria de ficar, mas eu tenho que ir embora muito rápido, um voo às 12h30, então eu vou falar muito rapidamente. Para quem não está me vendo agora, eu tenho 56 anos, eu sou professor da Federal do ABC, eu estou usando uma camisa aqui cinza, eu estou aqui na ponta da mesa e vou fazer uma apresentação o mais rápido possível, peço desculpas, mas eu acho importante colocar uma questão. Eu não sei se tem um passador aqui para mim. Eu queria falar sobre algoritmos de aprendizado e acessibilidade. Ela pode melhorar muito aquilo que é a nossa, vamos dizer, nosso convívio, melhorar muito a vida de quem tem algum tipo de deficiência, mas eu queria também falar sobre os problemas que a gente tem que considerar quando a gente usa algoritmos de aprendizado de máquina. Então, eu queria dizer o seguinte, o que é o aprendizado de máquina, para quem ainda não tomou contato com isso? O aprendizado de máquina é diferente de um algoritmo determinístico. Quando a gente vai num banco hoje, a gente pega uma senha, em geral, o banco pede para a gente falar o que a gente vai fazer, que idade a gente tem e tal. Aquele algoritmo, ele organiza a fila de quem vai ser atendido no banco. Então, ele é um algoritmo determinístico, ele não muda. Ele já tem as regras dele fixadas e ele diz quem que vai ser atendido primeiro ou não. Uma pessoa mais idosa vai ser atendido antes, etc. Pois bem, um algoritmo de aprendizado de máquina, eu queria falar rapidamente isso, porque isso é a essência da questão. Ele tem uma entrada de dados e tem uma saída de dados. E ele se altera para poder gerar algo que a gente quer. Então, na verdade, ele não é um determinístico, que tem uma entrada de dados, aí ele é sempre a mesma coisa e dá um resultado que eu nem sei qual é. O algoritmo de aprendizado de máquina, ele tem uma entrada de informações, aí ele se altera para poder gerar um resultado que eu quero. Então, ele é muito importante, ele pode dar muito ganho para a acessibilidade. Por exemplo, a maioria das pessoas que ouvem não entendem linguagem de sinais. Elas ainda não aprenderam isso. E o que acontece? Por exemplo, o Syed Ahmed, o que ele fez? Usando sistema de visão computacional, aprendizado de máquina e alguns sistemas embarcados de linguagem de sinais, o que ele fez? Ele permitiu que as pessoas no computador pudessem acompanhar a linguagem de sinais e traduzir imediatamente por texto. E ele, cada vez que ele é usado, ele vai se alterando e vai melhorando isso. Esse algoritmo permite, por exemplo, que eles podem automaticamente converter não somente sons em texto, mas também podem converter os vídeos com linguagens de sinais em texto, sendo de grande benefício para a comunicação de pessoas surdas ou com perda auditiva. Então, entenda bem, você pega um outro exemplo que faz coisas assim. Isso aqui é uma API, que é uma interface de programação do Google, né? É a Cloud Vision. Então, a interface de programação Cloud Vision permite que desenvolvedores de aplicativos criem a próxima geração de aplicativos, que podem ver e entender o conteúdo de imagens. Isso ajudaria enormemente a todos nós que podemos e trabalhamos e nos preocupamos com acessibilidade. Então, eu teria alguns exemplos aqui, mas
e eu vou mais longe. Uma pessoa que tem dificuldade visual e ela precisa tomar contato com vários textos, você tem hoje um algoritmo de aprendizado de máquina que faz resumos de textos em larga escala. Isso ajudaria você a interpretar textos, você avançar não só numa inclusão digital, mas também num letramento, de você usar para aquilo que você quer. Então, repare que a gente tem muitos ganhos com o uso do que a gente chama de aprendizado de máquina, ou em inglês seria machine learning ou deep learning, que é um pedaço da inteligência artificial que mais tem avançado. Para concluir, eu pergunto, então o futuro será bem melhor, né? Então, aí depende. Queria dizer o seguinte a vocês, as tecnologias que usam isso são preditivas, elas tentam prever o seu comportamento. Pois bem, elas usam aprendizado de máquina, inteligência artificial, elas vão depender de uma captura enorme de dados nossos, daqueles que têm, todos nós, inclusive os que têm deficiência. Essa captura de dados, elas estão sendo feitas com segmentos mais frágeis da sociedade. Elas podem melhorar a sua mobilidade, ações, mas elas podem criar um grande problema se esses dados não estiverem sob o controle social e sob o controle das pessoas. Não dá para a gente chegar aqui e só apresentar produto e falar que ele é legal. A gente tem que se preocupar como que os dados estão sendo armazenados e qual é o direito daquela pessoa usuária que está usando aquela solução, qual é o direito que ela tem de conhecer esse dado e como ela vai acessar esse dado. Então, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, as várias tecnologias de aprendizado de máquina e de inteligência artificial vão melhorar, sim, a vida de todas as pessoas e, principalmente, a acessibilidade. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. Nós precisamos de privacy by design. Nós precisamos incluir nos projetos de acessibilidade a defesa dos direitos de privacidade das pessoas com deficiência. Não vamos nos iludir. Essas pessoas, e todos nós, não só elas vão estar com esses dados sendo coletados. Então, nós precisamos controlar essa coleta. Eu peço desculpas, eu tenho que pegar um voo. Eu agradeço imensamente ter podido falar isso para vocês. Espero que tenha dado um alerta. Obrigado, Egla. Obrigado, Jane. Muito obrigado a todos e todas da mesa. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada. A explicação foi breve, mas foi bem contundente, um conteúdo muito importante para a gente. Muito obrigada por dividir esse conhecimento. Dando sequência aos nossos trabalhos, representando o terceiro setor, temos a Iracema Vilaronga, mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, componente da Comissão de Elaboração das Políticas de Inclusão e Acessibilidade da Universidade do Estado da Bahia, diretora-presidente da ACESSO, Assessoria, Consultoria e Treinamento em Acessibilidade Universal, audioescritora e consultora em acessibilidade, atriz e colaboradora da Universidade Livre do Teatro Vila Velha. Por gentileza, Iracema. Funcionando? Tranquilo, né? Bom dia a todos e todas, apesar de eu não gostar muito desse novo formato, mas bom dia. Agradecer a Eglin, a Jane, né, e, ao mesmo tempo, parabenizar o evento por ter trazido, né, não uma, mas duas mesas, dois workshops sobre acessibilidade. Assisti alguns ontem sobre diversidade, também muito bons, e, de fato, parabenizar. Bom, eu acho que, para falar um pouco sobre a inclusão e a acessibilidade na educação, mais especificamente a partir do uso da internet, foi difícil, mas eu precisei delimitar, inclusive, por causa do tempo que nós temos, que é pequeno. Então, eu delimitei um pouco mais na utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem,
que eu acho que hoje temos muitos desafios, muitas oportunidades e muitos desafios também na utilização, né, e na participação desses cursos EAD, utilizando esses ambientes virtuais de aprendizagem. Bom, o primeiro deles mais especificamente ainda, é a utilização, né, a usabilidade e a funcionalidade desses ambientes para pessoas com deficiência visual, seria cegueira e baixa visão. Bom, o primeiro deles, eu acho que um conceito que deve ser sempre pensado é o conceito de acessibilidade mesmo. O que é acessibilidade? Trouxe somente o conceito, eu fiz uma junção desse conceito de acessibilidade à luz, em especial, da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi criada a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e da NBR 9050, que é de 2004, a Lei da Inclusão é de 2015. Bom, então, juntando, né, esses conceitos, que dá um conceito mais amplificado, mais amplo, inclusive, e amplifica mais o entendimento, seria o quê? Seria a participação social plena, né, participação social plena dentro da concepção de participação, entendimento e alcance, né, nos diversos setores e atividades da sociedade. Abrange, né, saúde, educação, enfim, vida social, incluindo vida acadêmica. Então, seria a autonomia e participação plena. E eu acrescentaria aí, além de autonomia e participação plena, né, no alcance, no entendimento e na percepção, eu acrescentaria aí um pouco mais. Eu acrescentaria aí, além da autonomia, eu acrescentaria a independência e a segurança para promoção da participação social plena. Isso é acessibilidade. Isso dentro do conceito gerado, tendo em vista as pessoas com deficiência. Já na acessibilidade web, isso aí se amplia um pouco mais, né? Aí seria, a acessibilidade seria o alcance, percepção, entendimento, navegação, interação e contribuição em todos os ambientes, que seria ambiente web. E é exatamente à luz dessas palavras-chave que a gente vai trabalhar e fazer uma rápida análise, uma avaliação dos ambientes virtuais de aprendizagem. Outro conceito que é interessante, também o entendimento desse conceito, além do conceito da acessibilidade, é o conceito do desenho universal. O que é o desenho universal? Claro que a acessibilidade ela compõe o desenho universal, ou não seria, não teria muito sentido. Mas o que difere exatamente a acessibilidade das pessoas com deficiência e o desenho universal? O conceito de desenho universal, ele preconiza e ele diz o seguinte, que todos os ambientes, artefatos, serviços, enfim, ele deve dar autonomia, independência, segurança, alcance, percepção e entendimento, só que dentro do parâmetro do desenho universal, que não seria uma adaptação apenas para a pessoa com deficiência. Então, a concepção de desenho universal dentro da web, por exemplo, seria isso tudo, autonomia, participação, entendimento, percepção, independência, só que não pensando apenas em adaptações específicas para a pessoa com deficiência, mas, sim,
uma adequação universal que servisse para a pessoa com o que não, serviço não, que possibilite a pessoa com deficiência, seja sensorial, seja física ou seja a mobilidade reduzida, né, que muitos de nós talvez não tenhamos a deficiência sensorial ou a deficiência física permanente, mas poderemos ter uma deficiência sensorial física ou mobilidade reduziva ocasional ou temporária, ou que não tenha uma deficiência temporária, mas que tenha um impedimento por alguma limitação que não uma deficiência. Então, o desenho universal, ele preconiza que todos os ambientes eles devem ser pensados, eles devem ser adequados para todas as pessoas. Ou seja, pegando uma forma bem assim, ampla, uma rampa, por exemplo. A rampa ela não deve ser pensada apenas para a pessoa que utiliza a cadeira de rodas, mas ela deve ser também pensada para quem tem deficiência visual, mobilidade reduzida, ou seja, ela precisa ter antiderrapante, ela precisa ter corrimão, ela precisa ter várias outras coisas, porque não é só a pessoa com deficiência que vive em sociedade. Então, todas as pessoas, e o princípio, vivem em sociedade. Nós não temos uma separação dentro do conceito de inclusão e acessibilidade. As pessoas com deficiência elas não vivem sozinhas, isoladas. E nem tem como simplesmente pensar uma sociedade só para essas pessoas, ou que adequasse as características físicas, enfim, arquitetônicas, comunicacionais, enfim, digitais, programáticas, pedagógicas, somente para as pessoas com deficiência visual. Uma vez que vivemos em sociedade, nós vivemos em sociedade pessoas com e sem deficiência sensorial, física, intelectual, todos vivem juntos. Então, o que o desenho universal preconiza é que todos esses ambientes sejam pensados para a autonomia, segurança, independência, percepção, entendimento, alcance e conforto de todos. E isso é o princípio básico, inclusive, da inclusão. Inclusive, da inclusão fica ótimo. Bom, e aí, pensando na acessibilidade web, eu pesquisei alguns documentos, inclusive na internet, e o W3C ele traz uma cartilha, né, um documento, né, com algumas orientações, e que eu fiquei já há algum tempo eu analiso todas as vezes que eu entro num site ou num ambiente virtual de aprendizagem, eu analiso à luz, né, desse conceito da acessibilidade web do desenho universal. Bom, o AVA, vamos pensar aqui dentro da categoria alcance. Os ambientes virtuais de aprendizagem, eles promovem o alcance. De certa forma, sim, nós conseguimos acessar, nós alcançamos, pelo menos a matrícula nos ambientes virtuais, nós alcançamos. Isso alcançamos. Embora tenha, se entra algum ambiente virtual de aprendizagem, eu ainda não peguei uma situação dessa, que tenha aquela verificação do CAPTCHA, né, aquela que é terrível para a gente que tem deficiência visual, é bem complicadinha, né? Principalmente porque ele foi criado baseado em imagem para essa verificação. E aí depois ele foi pensado num som, e que o som, às vezes, é terrível, e, às vezes, com os leitores de tela, com os programas de síntese de voz, nem sempre a gente consegue, eu, pelo menos, eu acredito que o Cleberson aqui também, Sara está aqui? Sim. Acho que a Sara também deve passar por isso, nesse momento dessa verificação. Terríveis. Pois,
Sim, sim, exatamente. Então, esse alcance, dentro dessa verificação, ele tem um impedimento aí, digamos que tem uma barreira para o alcance. Essa é uma... E quando tem uma barreira, a gente não pode dizer que teve uma, duas, três barreiras, a gente já não pode considerar dentro do conceito de acessibilidade e desenho universal. Bom, a segunda vai ser a percepção. Percepção, a gente perceber dentro, claro, do conceito dentro da concepção do AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem. Percebemos, uma vez inscritos, uma vez cadastrados, né, nós percebemos e conseguimos uma outra coisa, que é a navegação. A navegação, nós temos duas formas de navegação, né, pelos ambientes virtuais de aprendizagem. Entramos, cadastramos, logamos, e aí nós temos duas formas de navegação, que é as setas, direita, esquerda, cima, baixo, e o tab. E algumas teclas, alguns comandos de combinação de teclas, alguns atalhos que conseguimos navegar. Eu fiz algumas verificações já há algum tempo a respeito dessa navegação, eu navegando com um programa, leitor de tela, um programa de síntese de voz, com uma pessoa que enxerga. E, visualmente, e, vamos dizer, audialmente falando, assim, a percepção e a navegação através do programa de síntese de voz, ela não fica igual para uma pessoa vidente. Logo, nós chegamos à conclusão que esses ambientes, até aquele momento, 2014, 2015, eles não obedeciam os parâmetros do desenho universal. Se sentasse, por exemplo, eu como cursista, ou como professora, ou como tutora de um ambiente virtual, sentasse com uma pessoa que enxerga, exercendo a mesma função, o mesmo papel que eu dentro do ambiente virtual de aprendizagem, ele tem uma diferença, porque, à medida que ele vai navegando, para mim, o leitor de tela diz por onde eu estou passando, mas, visualmente, as pessoas que enxergam, elas não conseguem visualizar. Então, quando eu ouvia, por exemplo, página inicial, mas, para quem enxerga, eu ouvia pelo leitor de tela que está na página inicial. Mas, para uma pessoa que enxerga, ela não tinha essa mesma... Quando eu desligava o programa de voz, né, desativava o programa de voz do leitor de tela, ela navegava tranquilamente com base na visão. Mas, uma vez que ligou o leitor de tela, a navegação visual, visualmente falando, ela já não era a mesma coisa. Então, em termos de navegação, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles conseguem obedecer à questão da acessibilidade, porque nós conseguimos navegar, ainda não cheguei na interação, ainda não cheguei dentro de outras questões aí. Conseguimos navegar, mesmo não sendo, não obedecendo os parâmetros de desenho universal, mas conseguimos navegar. Aí vem entendimento. Nós temos um entendimento, a pessoa com deficiência visual tem um entendimento. Sim, tem um entendimento, existe uma sequência, nós entendemos qual é a sequência, eles normalmente são formatados de modo que nós entendemos, né? A página inicial, depois vem vários cursos, clicamos no curso, dentro do curso tem lá todos os links, as listas que nós conseguimos acessar, teoricamente, né, em tese, o conteúdo. Então, dá para ter um entendimento da lógica como o ambiente foi organizado. Mas aí vem uma outra questão, além do alcance, da percepção, do entendimento, da navegação, tem algo que é a interação. Quando a gente fala na interação,
aí ele já complica, já se torna um pouco mais complexo. Por que se torna um pouco mais complexo? Porque nós conseguimos navegar, mas quando nós tentamos interagir, por exemplo, conteúdos que estão, textos que estão em PDF, às vezes a extensão PDF não vem como texto, ela vem como imagem. E aí já há aí um impedimento nessa interação dentro dos cursos. Licença, Iracema, o tempo está acabando, eu só peço Tá. que você puder já finalizar. Muito obrigada. Finalizar. Dentro dessa interação, e como não há interação, também não vem o quinto ponto, que é a contribuição. Então, um dos principais aí, a interação e a contribuição nos ambientes virtuais de aprendizagem ficam bastante a desejar. Eles são bastante... tem bastante conteúdo imagético, inclusive de figuras, de fotos, de imagens e também de vídeos, né? E que as atividades estão todas baseadas nessa forma de conteúdo que está lá. Então, nesse aspecto, a interação e a contribuição fica altamente prejudicada. E aí, o que é que eu falo? Dentro dessa acessibilidade web, o que, dentro da internet, pode melhorar em termos de educação seria a adequação dentro dos moldes da acessibilidade e do desenho universal desses ambientes virtuais de aprendizagem. Eu acredito, eu não assisti ao workshop anterior, mas eu acredito que falou um pouco de audiodescrição, né? Eu vi muito por alto. Então, nesse aspecto, eu acho que a contribuição hoje da internet, CGI e todos os outros órgãos que pensam a acessibilidade universal, o desenho universal dentro da internet, é, sobretudo, trabalhar a interação e a contribuição para que a participação da pessoa com deficiência visual dentro do conceito da educação seja plena. Obrigada. Muito obrigada, Iracema. É muito conteúdo, né? Muita informação para a gente. Seria legal que esse workshop durasse o dia inteiro para a gente ter um pouquinho da noção, né? Das necessidades, das sugestões de soluções. Eu agradeço bastante. Vai ser legal porque a gente ainda vai ter um tempinho para poder comentar, né? De acordo com as perguntas e colocações do público. Só um minutinho. Representando o setor privado, nós temos o Cleverton Luiz de Barros, analista de sistemas da Fernando e Paula Consultoria, técnico de interatividade da GRPcom, análise e tratamento das interações dos ouvintes da Rádio Mundo Livre FM, instrutor de tecnologias assistivas da Fundação de Assistência à Criança Cega. Pode falar. Bom dia. Então, só falando rapidamente sobre o meu trabalho, sou lá de Curitiba, e trabalho com tecnologias assistivas há mais de 10 anos. E há 5 com a F123, fazendo aí mais a ponte entre a nossa equipe técnica e os clientes. Um breve resumo da F123 é uma empresa que se especializa em tecnologias assistivas de baixo custo, destacando aí 2 trabalhos já realizados pela F123, o F123 Visual, um sistema operacional baseado em Linux, preparado para pessoas com deficiência visual, e o F123 Axis, um complemento para navegadores de internet que busca dar mais acesso em alguns sites, por exemplo, o Facebook e o YouTube. Eu escolhi fazer esse tipo de trabalho, pois a tecnologia me ajudou e me ajuda muito. Ela é muito importante para mim, tanto na vida pessoal quanto profissional. Já me abriu várias portas e sei que ainda pode fazer muito por mim e por outras pessoas com e sem deficiência. Entrando especificamente aí no assunto do nosso painel, quero abordar aqui principalmente os desafios encontrados no setor privado. Hoje, quando estão realizando um projeto e já desenvolvendo um site, não se pensa na parte de acessibilidade. Da maioria das equipes, não há uma pessoa com deficiência visual e nem alguém com um conhecimento razoável de acessibilidade. Então, já ficamos aí sem orçamento e atenção adequados para tal. E é muito difícil levar isso para dentro das organizações e explicar aí a importância e necessidade de ter um site acessível.
Mesmo quando conseguimos alguma abertura para levar esses assuntos, é muito difícil instituir acessibilidade, pois acaba passando por vários setores. No caso, marketing, financeiro, jurídico, técnico. Um exemplo bem prático, há mais de um ano, eu consegui um contato dentro de uma empresa de comunicação e falei com o pessoal do marketing. Eles adoraram a ideia de deixar o site acessível, mas tivemos aí alguns entraves no setor jurídico e técnico deles. Tanto que até agora não foi dado andamento nesse projeto. Eles ficaram aí com muito medo que, mexendo na parte de acessibilidade, fosse interferir na segurança e no designer do site, o que não aconteceria. Mas, por falta de conhecimento, as empresas já ficam aí com um grande receio. Já chegaram aí a perguntar, mas é possível ter uma boa estética e acessibilidade em um site? Sim, procurando aí, fazendo os formatos adequados, corretos, é possível. Uma coisa é a leitura com o leitor de tela, que não necessariamente vai impactar na parte visual. Eu quero entrar um pouco numa parte mais técnica, que já encontrei em ambientes virtuais, alguns problemas, inclusive recentes, e principalmente em cursos de educação e capacitação, alguns que a Iracema já comentou. Muitas vezes, quando a pessoa está ali desenvolvendo, por pensar só na parte da aparência, visualmente está tudo certo, tudo ali bem indicado, com o nome correto, mas os elementos, o desenvolvedor acaba não dando a nomenclatura correta. Então, já entrei em sites onde o retorno que eu tinha de leitura era link, 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 botão, botão, botão. Ou seja, eu sabia que ali existia um link, existia um botão, mas não sabia para que ele servia, para onde iria me levar, o que ele ia abrir. Já ali eliminou a minha navegação naquele site. Temos muitos problemas hoje também em questão de imagem. Muitas imagens que complementam conteúdos, ou é preciso clicar em cima delas para abrir o conteúdo ou entrar em outra página, também não vem com uma descrição e nem com uma forma de acessar ali com o leitor de tela. E, na verdade, com algumas ações bem simples, o desenvolvedor poderia resolver isso sem alterar a aparência do site, deixando ali alguns elementos que seriam visíveis somente para quem usa o leitor de tela. Na questão de formulários, aí, já tive também bem recentemente, inclusive, fui fazer um curso de extensão e me bati na hora de fazer o cadastro. Entrei lá para preencher o formulário e comecei a colocar os meus dados. Mas os campos de edições não estavam ali bem indicados para quem usa o leitor de tela. Então, eu preenchi ali o primeiro, segundo, terceiro dado. Quando chegou no sexto, eu não lembrava o que eu tinha que informar ali. Aí eu tive que sair do modo que eu estava, que era o de edição, ir com as setas, descobrir que informação estava ali, entrei de novo no modo de edição, preenchi, e assim aconteceu umas 3 vezes. Aí, para a empresa, já é uma perda, porque o usuário pode acabar ficando irritado e desanimado em continuar esse processo e acabar buscando aí outro site para fazer aquele curso de extensão, que era o caso. Esse problema, até que a Iracema comentou dos captchas de verificação, e falando aí do desafio de áudio, que e alguns sites dão essa opção, realmente, muitas vezes a qualidade desse áudio é muito baixa, além de estar em inglês. Eu não sou obrigado a falar em inglês. Eu moro no Brasil, falo em português, então os sites brasileiros eu quero que estejam em português. Até algum tempo atrás, havia um complemento para navegadores que estavam fazendo para quem usa a tecnologia assistiva não precisar preencher a parte do CAPTCHA. Mas, por não ter interesse das empresas, esse projeto foi encerrado, pois não teve financiamento. Passando aí por todas essas partes, falando aí do conteúdo bem prático, da parte educacional e de capacitação, tendo esses problemas que a Iracema falou ali de PDFs em imagens, ou o conteúdo totalmente em imagem, ou com imagens que complementam o assunto que está sendo abordado, isso vai ter um impacto muito grande, pois mesmo que eu tenha acesso a parte desse conteúdo, mais para frente eu vou ter muitos problemas na empregabilidade, pois não vou ter o total domínio daquele assunto. Então, vamos supor que eu vá numa empresa fazer uma entrevista, me perguntam lá sobre um curso que eu fiz num desses sites de EAD. Aí me perguntam alguma coisa bem específica do curso que eu coloquei no currículo, e era justamente aquilo que estava em uma imagem ou em algum outro formato que eu não conseguia acessar. Ali já praticamente vai eliminar a minha possibilidade de ser empregado.
Então, trazer aqui um belo exemplo que a gente tem são de algumas plataformas, mas, por exemplo, plataforma do Google. Além de dentro da página deles ter uma lista de atalhos, por exemplo, para enviar e-mail, para abrir um novo e-mail, eles também têm a opção de eu utilizar o HTML básico, onde ele elimina boa parte das imagens e melhora aí a questão de acessibilidade. E, em contrapartida, eu tive que acessar um site algum tempo atrás, e todos os elementos que estavam dentro dele eram gráficos, do 1 ao 54. Eu não tinha ideia do que era cada gráfico, mas eu precisava atualizar determinados dados do meu perfil e precisava ser naquela hora. O que eu fiz? Comecei a entrar em um por um. Por sorte, o gráfico 6 era o perfil, mas eu precisava achar a parte de editar os dados. Aí já era o gráfico 27. Tranquilo. Fui lá, passei por todos os gráficos, fiz lá o que precisava, salvei, e daí entrei em contato com a empresa responsável, falei dos problemas que eu tive, eles disseram que iriam verificar o que poderia ser feito. Um tempo depois, precisei voltar nesse site. Eles fizeram uma atualização. Só que daí eu já não conseguia ler nem os gráficos. Eu fiquei totalmente, entre aspas, às cegas. Não conseguia sair do lugar. Você vê, de pouco acessível ficou nada acessível. Aí tive que pedir para uma pessoa desconhecida que estava próxima a mim me auxiliar. E tudo bem, ali eram alguns dados que eu poderia divulgar, não tinha problema, mas dependendo do que você estiver colocando ou buscando, pode criar um constrangimento para o usuário. Outra questão, aí, num outro site que eu acessei algum tempo atrás, tinha um determinado conteúdo bem interessante que eu queria verificar. E, nesse caso, aconteceu lá dos elementos não terem suas nomenclaturas. Então, eu fiquei preso na primeira página, mas consegui o contato direto com o desenvolvedor. Liguei para ele, falei o que estava acontecendo, qual era a minha necessidade. Ele disse para mim ficar bem tranquilo que iria resolver o problema. 2 semanas depois ele me ligou. Cleverton, pode entrar no site, está resolvido, você vai conseguir navegar. Eu agradeci e posteriormente acessei o site. O que aconteceu? Estava do mesmo jeito, para mim não mudou nada. Aí fiquei pensando e cheguei à conclusão, alguma coisa ele fez, senão ele não teria tido o trabalho de me ligar. Pedi para um amigo meu que não tem deficiência visual dar uma olhada comigo. Ele etiquetou cada elemento do site, cada link, cada ícone. Então, quando eu colocava o mouse em cima de algum elemento, abria um balãozinho com a descrição. Falei, a intenção foi boa, né? Mas ficou só na intenção. Para mim não resolveu nada. Inclusive, entrei em contato com ele de novo e agora isso já faz 6 meses, ele não me deu retorno. Então, é bem complicado, provavelmente. Essa parte das organizações é muito, muito difícil conseguir mudar a cabeça deles. E por que é importante e qual o ganho de uma organização ter um site acessível? Quando eu fui convidado para participar aqui, eu fiz uma breve pesquisa e constatei que menos de 5% dos sites no Brasil são acessíveis. E é um número muito baixo. E você tendo o seu site acessível, por exemplo, eu vou lá, acesso um determinado site, ele vejo que ele é acessível, tem o conteúdo acessível, eu vou divulgar esse site para o maior número de pessoas que eu puder e vou fidelizar nele. E essas pessoas, para quem eu divulgar, provavelmente também vão divulgar para outras. Ou seja, aquele site vai ter um número muito maior de visitas, consequentemente mais clientes. Além da parte de responsabilidade social, que dá uma imagem muito bacana para as empresas. Por fim, quero trazer aqui algumas ideias para melhorar a acessibilidade. Primeiro, instituir uma matéria de acessibilidade digital em todos os cursos de informática e engenharia. Fazer e divulgar mais campanhas de acessibilidade e divulgar mais os materiais da W3C e semelhantes, pois ali tem todos os detalhamentos e critérios básicos para acessibilidade. Obrigado. Cleverton, eu gostaria de agradecer sua manifestação. Na verdade, eu esqueci de dizer que a Iracema, propositalmente, não apresentou slides. Acho que na hora ela não comentou, eu também passei direto. Ela falou para mim assim, né? Falei, você quer preparar algum material para colocar? Ela falou, olha, na verdade, eu até tinha preparado,
mas eu acho ideal que eu não coloque, porque eu gostaria que as pessoas que enxergam tivessem uma noção do que acontece quando a gente tem né, em alguma palestra, algum curso, algum evento, tem acesso ao material e a imagem não tem a descrição. Então, eu não fico sabendo o que está ali. Aí ela falou assim, eu gostaria que, né, que as pessoas que enxergam tivessem essa oportunidade de ter essa sensibilidade. Outra coisa, durante a fala do Cleverton, ele pediu para constar na tela o site da F123. Mas o site saiu da tela. Cleverton, você podia falar qual que é o site para o pessoal? f123.org. Se vocês quiserem ter acesso, né, a empresa onde ele trabalha. Eu queria comentar, antes de passar a palavra para o César, na verdade, o que eu entendi quando eu comecei a me aproximar da turma aqui para entender as necessidades, desenhar o workshop, é que, de fato, às vezes existem boas intenções, né? Às vezes a pessoa está desapercebida, mas o que eu entendi é que falta muito conhecimento da realidade, das necessidades do deficiente visual, né? Não bastam as boas intenções, e, inclusive, atenção para perceber o que precisa ser adaptado nas coisas mais simples. Por exemplo, eu não avisei eles que tinha um copo de água na mesa, né? Eu até peço desculpas, deixa eu colocar mais água para Iracema, porque, durante o evento, eu tive que pedir para o Cleverton passar água. Só um minutinho. Agora eu gostaria de apresentar o representante do nosso setor governamental, dentro da proposta, né, do CGI. Acho que eu não comentei, mas quem já está acompanhando os eventos, os workshops do CGI, está ciente que o CGI é um órgão multissetorial. Nós temos pessoas representantes do governo, terceiro setor, empresa e comunidade científica, né? Por isso, essa diversidade aqui na mesa. Agora, eu gostaria de apresentar o nosso representante do setor governamental, que é o César Bonfim, formado em Ciências da Computação pela Universidade Católica de Brasília, analista em Tecnologia da Informação da CETIC, contribuiu com a construção do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, EMAG, versão 3.0 e 3.1, ferramentas avaliador e simulador de acessibilidade em sítios, Acesse Web, e eCelo, Relatório Circunstanciado de Acessibilidade Digital, FAD, tradutor de línguas português para Libras, Suíte V-Libras. Bom dia. Para quem é visual, estou falando sem o microfone, né? E para a comunidade surda, meu sinal é esse, né? No último evento, no lançamento do EV Libras, que a gente fez lá em Brasília, me deram esse sinal, né? Então, eu adotei este como o meu sinal na comunidade surda. Então, enquanto governo, participando desse fórum, desse painel, os desafios... Sim. Vou aqui só me posicionar aqui também, porque... Deficiências visuais e os desafios da acessibilidade na internet, né? Falando um pouquinho sobre a minha aproximação no tema, né? Eu entrei no serviço público em 2010 e até então, como analista de tecnologia da informação, e até então me colocaram numa área, né, de governo eletrônico, onde alguns temas eram tratados na oportunidade. Então, tinha lá software público, tinha dados abertos e tinha acessibilidade. Então, César, você vai para essa área, acessibilidade. Mas o que é essa área? O que trata essa área? Então, a partir daí, você vê
Eu formado em tecnologia e sequer na minha vida acadêmica ouvi falar do WCAG, do EMAG, de política de acessibilidade voltada a ambientes digitais. Né? E, naquela oportunidade, naquela oportunidade, eu fui treinado a conduzir esse tema, acessibilidade digital. E, para mim, foi uma experiência muito importante, né? E apaixonante. Na verdade, quem se envolve com o tema se torna militante dele, porque, realmente, esta questão, apesar de ter uma normatização bastante extensa, ela não é obedecida. Mas, antes disso, a gente vê a responsabilidade social, a empatia pela questão social, você poder fazer alguma coisa para aquelas pessoas que necessitam só de um pequeno ajuste da sua conduta para melhorar a vida, né? Para elas terem acesso de igual possibilidade que vocês, né? Acesso pleno e eficiente. Então, dentro do governo, a gente trabalha a gente fala em um arcabouço de acessibilidade digital, né? Que dentro desse contexto que eu falei, dessa minha formação, a gente construiu. Então, trata-se de normativos, onde esses normativos envolvem os padrões, guias de referências, ferramentas e capacitações. E, ao final, toda uma rede de conhecimento que a gente troca informações, né? Quando eu digo questões de normativo, são vários normativos que a gente tem sobre o tema, e aqui a gente exemplifica alguns, desde 2000, passando ao decreto que normatiza a questão dessa Lei 10.098 de 10.000, sobre questões básicas de acessibilidade, Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência em 2007, e a Portaria 3, de 7 de maio de 2007. Essa portaria que, de fato, obriga aos órgãos federais, né, aos órgãos que o CISP, que é o Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação do Governo Federal, a aderirem a esse material. O que seria essa portaria? Ela cita o EMAG, o modelo de acessibilidade em governo digital, que devem ser seguidos por esses órgãos que fazem parte desse sistema. Então, a partir de 2007, a gente tem essa normatização, essa obrigação pelos órgãos, né? E aí, passando nos dias atuais, em 2015, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Brasileira de Inclusão, que fala, né, em vários outros aspectos, a obrigatoriedade agora, não só do governo, que o EMAG tratava, mas de todas as organizações pertencentes ao Brasil, que devem ser obrigadas a ter acessibilidade em seus ambientes digitais. Então, nessa lei LBI, a gente construiu, então, uma forma, a normatização do artigo 120, para que a gente consiga verificar os ambientes digitais de governo e a forma de melhorar esses ambientes. Foi uma forma que a gente encontrou de normatizar esse artigo 120, onde esse artigo 120 pede um relatório circunstanciado para a verificação dos ambientes, né, onde esses relatórios pudessem ser passados aos órgãos do Ministério Público e aos órgãos de controle em si, né. Então, a gente construiu uma plataforma para que isso pudesse acontecer, né. E aí eu, na questão de padrões, seguindo aquele arcabouço a gente tem aí os padrões web, temos o WCAG nas versões 1, 2 e 3, 1, 2 e 2.1, né, agora a última versão lançada em 2018, e o EMAG. O EMAG nada mais é que um recorte desses padrões do WCAG voltado à realidade brasileira.
e algumas questões também de interface que o EMAG traz também como novidade para a acessibilidade, né? Tá. E guia de referência, seguindo aquele arcabouço, alguns guias de referência a gente produz também, ditando como, por exemplo, como deve ser moldada a interface de governo, né? A gente, junto com a SECOM, se reuniu para ter um ganho significativo na acessibilidade e estabeleceu uma forma de que os ambientes digitais de governo pudessem ter uma forma em comum de experiência para o usuário. Então, a gente estabeleceu uma identidade digital de governo, onde um dos seus pilares seria, de fato, a acessibilidade. E, posteriormente, a gente construiu também como é que eu contrato um ambiente uma solução de internet, um ambiente digital. Então, como eu coloco no meu instrumento de contratação, no termo de referência, no meu contrato, os requisitos que eu devo seguir para que eu possa contratar, de fato, aquele ambiente acessível. E a maneira de como validar, né, a qualidade daquele ambiente. Então, a gente constrói todo esse artefato e, por fim, as ferramentas que o governo federal disponibiliza. O ASIS, que já foi citado aqui, né, é um avaliador de acessibilidade, avaliador de acessibilidade para os itens automáticos, né? E temos também o FAD, que foi essa ferramenta que a gente buscou produzir para atender a portaria número 1, que normatiza o artigo 120 da LBI, né? E a suíte VLibras, que realmente a gente tinha esse espaço, esse ato nas nossas políticas, que não tínhamos uma ferramenta de governo voltada para transformar o português em Libras, né, fazer essa tradução. E, juntamente com a Universidade Federal da Paraíba, a gente buscou essa solução, justamente depois de uma provocação do mercado, por conta, segundo eles, já teria no mercado ferramentas, de fato, que poderiam ser usadas para oferecer essas acessibilidade para o surdo e que não estava sendo cumprida. E a gente buscou, junto à Universidade Federal da Paraíba, essa solução, né? Seguindo, então, a gente tem também, como forma de oferecer a todo esse público, as capacitações, tanto para o público de desenvolvedor, quanto para o público de conteudista, aquelas pessoas que vão fazer, vão colocar conteúdo no site, né? E também oferecemos, naquela época em que a gente formou a questão de acessibilidade no governo, a questão da consultoria de acessibilidade, né, junto ao C3S. Então, a gente oferecia aos órgãos essa consultoria para que, na construção de seus ambientes, a gente pudesse auxiliá-los no seu desenvolvimento. E, por fim, montando aquele arcabouço, as nossas redes de conhecimento. E é rica, no caso, eu cito aqui o GT de acessibilidade, que todo esse pessoal aqui do movimento Web para Todos, todo mundo, tanto o Reinaldo Ferraz, que é o líder lá da acessibilidade da 3C Brasil, fazem parte desse GT, então é um grupo rico, e também temos a comunidade de software público, VLibras, ASIS, que também discute o assunto, né? Aí a gente passa agora um pouquinho da situação atual da acessibilidade. Eu cheguei em 2010, como eu falei, eu encontrei no censo web
percentual de 5% das páginas acessíveis em suas pesquisas. Hoje, várias pessoas que trataram do tema aqui falaram dessa estatística. Ou seja, 2010 até hoje, cenário pouco mudou, né? E aí a gente vê a demanda desse mercado, que são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, 24% da população brasileira depende dessa situação. E aí eu me deparo com o artigo, com um estudo que o Eduardo Laurentino fez, da USP, né, ele é de Estatística e Matemática e Estatística, e diz que esse mercado é carente e tem um poder de compra mundialmente de 77 trilhões de reais, e onde o mercado brasileiro se encaixa em 22 milhões de reais anuais. Então, o que falta para que as empresas, realmente, da questão privada, né, verificar esse nicho e poder investir nessa situação? Acredito que é um desdobramento também para a melhoria da acessibilidade, porque isso vai trazer algumas outras, vai ligar alguns sinais para as outras iniciativas também, né? E aí eu falo também, se até hoje a gente não conseguiu, nas tecnologias até que já são mais antigas, e as novas tecnologias, como é que elas estarão para os próximos passos, para os próximos cenários da acessibilidade, né? Digo, vídeos 360 graus, realidade virtual, a internet das coisas, que vem até como uma forma de melhorar essa acessibilidade, mas também ela também traz um sério risco dessas novas tecnologias não atenderem a essas pessoas que tanto necessitam, né, de igualdade de condições. E aí passa agora as soluções. A solução, então, passa a sensibilização e capacitação. Por que a sensibilização? Em várias outras oportunidades eu tive em palestrar, e muitas das vezes as pessoas que são pessoas com deficiência falam que já não mais cabe essa questão da sensibilização, né, porque hoje elas querem realmente a aplicação, de fato, do que elas têm de direito. De fato, eu até considerei essa situação, mas eu voltei atrás agora, porque com essa questão que a gente passou de instabilidade de governo, muitas transformações aconteceram, e nelas a gente viu alguns desdobramentos que, de repente, elas não seriam vistas pelas novas pessoas que estavam entrando. Então, alguma força esse nosso movimento de acessibilidade sofreu, algum prejuízo. Então, a gente teve que dar um passinho atrás e voltar para a sensibilização. Ou seja, toda essa transformação que é digital de governo, que é tão importante, ela precisa do seu viés de acessibilidade, porque a gente transforma serviço também para as pessoas com deficiência. Entendeu? Então, capacitação, aqui eu vi no fórum anterior a falta de informação, né? Então, precisamos inserir aqui, por exemplo, a sugestão do Cleverson, de colocar uma disciplina de acessibilidade nas matérias, nos cursos de tecnologia, de engenharia. Então, precisa ser divulgada essa situação na universidade, né? E isso, nos nossos fóruns, nas nossas discussões, a gente sempre coloca, né? Padronização, planejamento, pensar a acessibilidade desde o início do seu planejamento, este é o caminho, porque sem pensar a acessibilidade desde o seu início, não há como colocá-la posteriormente, porque é a mesma coisa de você construir um prédio, daqui a pouco você vai ter que demolir aquele prédio, alguma parte daquele prédio, e construir uma rampa para que ele possa ter acessibilidade, né?
Tecnologia assistiva. No fórum anterior também falou da complexidade que é isso. A gente precisa ter esse viés de fomento pelo poder público, junto com a área acadêmica, para poder criar novas tecnologias assistivas, porque a acessibilidade se faz com padronização e tecnologia assistiva. A gente não consegue construir uma rampa sem uma padronização, ou seja, se a gente não obedecer uma norma técnica, essa rampa, de fato, ela vai ser muito íngreme, ou então vai ser bem suave, que, de repente, inviabiliza o seu uso, né? Conformidade, fiscalização e continuidade. Aqui, mais uma vez, eu bato. Conformidade. Isso aqui talvez seria a última questão que a gente deveria olhar, em se tratando de conformidade legal, porque, como eu falei, a responsabilidade social, a empatia como pessoa, de tê-la como uma pessoa de igualdade de condições, como qualquer outra pessoa, isso que, de repente, é o que mais importa, né? A fiscalização precisa desses órgãos de controle, Ministério Público também está em sinergia com o poder público, com essas áreas, para poder também estar fazendo a sua contribuição. E a continuidade das políticas. Ou seja, a política teve um pouco de prejuízo com essa instabilidade de governo, com essa situação toda que se passou. Então, estamos retomando no governo essa questão, e depois da sensibilização, e estamos conseguindo avanços notórios novamente, né? E o investimento empresarial, que eu estava falando, que é o marketing digital inclusivo, deles perceber esse nicho tão grande para que eles possam investir e tornar cada vez mais os seus ambientes acessíveis e, de fato, por ser empresário, eles possam também ganhar em forma de lucro nessas questões, né? Então, é isso. Muito obrigada, César. Você pontuou coisas bem importantes que a gente já havia discutido nas nossas conversas anteriores, né? Essa questão, de fato, da participação efetiva das pessoas com deficiência nas políticas públicas, trazendo o conhecimento, o esclarecimento, possíveis soluções para as necessidades, porque não basta boa vontade. Essa questão também, né, da alteração de governo, alteração da política pública. Então, às vezes, ela demora para ser bem desenhada, com apoio, né, multissetorial e multidisciplinar, e aí, quando é desenhada, ela fica sendo alterada. É difícil mesmo, é importante a gente ter essa estabilidade. O Cleverton tinha dado até um exemplo para a gente com relação à digitalização de bibliotecas, né? Antes de passar a palavra para o público, para as perguntas e comentários, manifestações do público presencial e à distância, só gostaria que ele desse esse exemplo, porque eu achei bem interessante, e até porque a gente teve um workshop ontem sobre digitalização de bibliotecas. E, assim, eu acho que seria interessante, pertinente esse comentário, e aí eu passo a palavra para perguntas e demais comentários. Então, eu ouvi recentemente que estavam apresentando um projeto de inclusão e acessibilidade nas bibliotecas públicas. Qual que era a ideia, basicamente? Em todas as bibliotecas, ter um espaço exclusivo para a utilização de pessoas com deficiência, computadores ali com tecnologias assistivas e teclado adaptado. À primeira vista, a ideia é excelente, pô, maravilha. Mas aí me vem alguns questionamentos. Primeiro, se eu vou ter um espaço reservado para pessoas com deficiência, para mim já não é inclusão, pois estamos separando o PCD das demais pessoas. Outro problema é a questão do teclado. A maioria das pessoas com deficiência visual não utilizam teclado em braille. Nós aprendemos a utilizar o teclado comum para poder usar computador em qualquer lugar. E a terceira questão foi sobre a tecnologia escolhida, pois eles querem colocar uma determinada tecnologia assistiva, mas eu posso utilizar uma, a Iracema outra, um terceiro, outra tecnologia. Então, na minha visão,
o importante seria que todos os computadores com acesso público tivessem mais de uma opção de tecnologia assistiva instalada, pois ali a pessoa com deficiência poderia acessar qualquer computador disponível e ativar lá a tecnologia de sua preferência. E temos aí no Brasil algumas boas opções que são gratuitas. Obrigada, Cleverton. Então, sigo aí com a sequência das perguntas e tudo mais. Olá. Remotamente nós temos 2 perguntas, tá? Uma delas eu creio que possa ter sido respondida, e aí a mesa me confirma, por gentileza. Se há alguma legislação que regulamente a necessidade de acessibilidade virtual. Se sim, como fomentar a acessibilidade? Se não, há algo sendo feito pelo Estado para que essa regulamentação ocorra? Uma segunda pergunta, feita por Everton Ribeiro, né, e eu vou ler ela da forma como está. Na mesa anterior, foi dito que, segundo o MEC, entre todas as escolas com os melhores índices de educação, nenhuma possui acessibilidade. Se a acessibilidade no mundo real já é muito dificultada, acredito que no mundo virtual ainda há um universo a ser explorado. César apresentou que apenas 5% das páginas na internet são acessíveis, enquanto temos aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência. Como mudar este paradigma? Há pessoas demandando acessibilidades e o mercado a ser explorado. Como incentivar? Alô. Bom dia, meu nome é Otávio, sou estudante de Direito da UNB, também estou participando do painel. E eu tenho uma dúvida que é um pouco pessoal também. Sou estudante da Universidade de Brasília, do Direito, e eu achei muito interessante pesquisar um pouco mais sobre esse tema, que em 2014 nós tivemos o primeiro cego juiz no Brasil, hoje ele é inclusive desembargador, lá no Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, e ele conta que passou por várias dificuldades, obviamente, na própria graduação, ele precisava que os alunos lessem, os colegas ajudassem ele, lessem os textos para que ele pudesse estudar também. Nas próprias provas, nos exames, ele muitas vezes foi desclassificado por conta da deficiência dele, mas hoje ele, inclusive, já é desembargador, como eu falei. E no próprio tribunal, ele precisa de servidores que leiam os processos para ele, e ele dita a sentença e as pessoas digitam. E a minha dúvida é em relação, especialmente, à graduação. Como que está esse cenário hoje no Brasil? Até do ponto de vista da internet, se existem ferramentas, cursos hoje de graduação mesmo, online, que são adaptadas para pessoas cegas. Como é que é esse cenário? Quais são as principais dificuldades enfrentadas hoje nesse aspecto da graduação, especificamente? Né? Porque, infelizmente, poucas pessoas... Eu mesmo, na Universidade de Brasília, não conheço nenhum estudante do direito que tenha deficiência visual. Conheço alunos que já se formaram, inclusive, de outros cursos, como História, que tinham dislexia, por exemplo, e que também precisavam de uma pessoa para ler os textos e ajudar nos estudos. E esse aluno, inclusive, hoje está fazendo mestrado na universidade. Mas aí eu queria saber como é que é esse cenário e se existem ferramentas hoje na internet de educação que podem ajudar pessoas que têm essas dificuldades para se formar em um curso de graduação. Muito obrigado. Eu vou pedir que os painelistas que se sentirem à vontade aí por cada pergunta ou puderem fazer algum comentário, fiquem à vontade para responder essas 3 perguntas de forma breve, porque a gente tem uns 15 minutos. E aí, após, a gente passa para uma sequência de quem mais desejar fazer perguntas, né? Qual é o mesmo teu nome? Daqui que está presente. Otávio. É o seguinte, eu concluí a graduação em 2003 e hoje eu trabalho com acessibilidade e não mudou muita coisa. Por quê? Porque existem ferramentas, muitas ferramentas, inclusive programas de síntese de voz, e tem alguns outros softwares que são disponibilizados. Mas há algo que emperra, que é uma coisa simples que o Cleverton falou e que a Eglin falou. O fato de não ter uma convivência com pessoas com deficiência visual, por exemplo, faz com que as pessoas que estejam nas instâncias maiores de criação e de elaboração criem, mas a usabilidade e a funcionalidade não é testada. Então, tem
muitas coisas e que não são testadas, e por não serem testadas, muitas vezes são colocadas como dados estatísticos, como soluções, mas, na verdade, elas não solucionam, como o Cleber falou do caso do site, que ele é mais ou menos aquele exemplo ali que acontece também hoje nos cursos de graduação online. A gente consegue o acesso, mas às vezes, a falta da convivência e do conhecimento sobre inclusão e acessibilidade a pessoas com deficiência visual faz com que essas ferramentas elas não contribuam em termos de funcionalidade e de usabilidade. Pode. Aqui. Complementando aí o assunto, especificamente no Paraná, em Curitiba, nós temos lá muitas pessoas com deficiência visual já formadas e outras se formando em curso de direito, principalmente. E realmente é muito difícil a questão de acesso ao material. Mas na capital, lá nós temos algumas instituições que acabam fazendo a adaptação. Mas quem mora no interior já não consegue ter esse acesso. Então acaba sendo muito difícil. E por mais que a pessoa queira fazer determinado curso, acabam optando por outros que têm maior material disponível já adaptado. Ou seja, às vezes eu quero fazer, sei lá, o curso de Direito mesmo, mas moro numa região onde não tem uma instituição que faz a adaptação. Eu acabo indo para letras, que é muito mais fácil, tenho muito mais acesso de material. Uma outra questão, eu tive a experiência de trabalhar numa universidade em Curitiba, onde a ideia era que eu ficasse na sala de aula com um aluno com deficiência visual, auxiliando ele ali nas matérias. Então, eu fazia todo o estudo antes com o professor daquela determinada matéria para depois poder auxiliar esse aluno. Mas isso é uma exceção, é muito raro acontecer e onde acontece acaba tendo um custo muito alto. E uma terceira questão é na leitura de alguns documentos, principalmente. Eu já tive a experiência de utilizar alguns aplicativos no celular, onde eu tiro a foto ali da folha, da página que seja, e esse aplicativo transforma o conteúdo em texto ou em áudio para mim, pelo celular. Mas aí vem a questão que os que têm boa qualidade ainda são muito caros, então foge à realidade da maioria das pessoas com deficiência que têm aí um ganho muito baixo. Sim. Com relação à primeira pergunta sobre legislação que obriga aplicação da acessibilidade na internet, né? Sim, é um rol bastante extenso de legislação que fala sobre o tema, né? Desde 2000, Lei 10.048, 10.098, aí passa por o decreto, a regulamentação dessas duas leis em 2004, aí vem a Lei de Acesso à Informação em 2011, vem agora a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que fala que é obrigada a aplicação da acessibilidade em sítios em todas as organizações que têm sede no Brasil, né, e que eles adotem as normas internacionais de acessibilidade, né? Então, é obrigatório. E passa a ser até crime hoje a não obediência dessas regulamentações, né? Então, não é por falta de conformidade legal, não é por falta de legislação que o tema não cresceu até hoje. Então, a gente tem esse cenário, não é por falta de legislação. Mas só ela não basta, né? Tem que ter realmente aplicação, a forma de fiscalizar, a forma de aplicação, a capacitação, a sensibilização, o porquê. Então, vai tudo nessas questões aí. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência lançou, esse ano agora, uma forma de colocar um selo de acessibilidade digital para aqueles ambientes que possuem que passam nos processos de validações que ela estabeleceu. Então, ela vai receber um selo e aí vai constatar que aquele selo diz que aquele site é acessível, e esse selo vai passar num período
acho que um anual, nova validação para ver se realmente aquele site permanece acessível. Então, é isso. Ele também perguntou sobre as questões dos ambientes das próprias universidades não serem acessíveis, né? Realmente, esse ambiente que deveria ser, de fato, um ambiente bem propício de aprendizado, porque a internet nasceu já com propósito de universalização, né? Então, ela foi se perdendo ao longo dos desenvolvimentos de vários outros componentes, uma aplicação mais complexa dali, que esqueceu um pouco desse direcionamento, mas não só as universidades, tem um estudo do pessoal do movimento web, que também fez esses estudos nos ambientes de e-commerce, no Internet Banking. Todos eles têm a sua... não obedecem às questões de acessibilidade nos seus ambientes, não são acessíveis, né? Então, é por aí. Não temos mais perguntas, nem perguntas de pessoas aqui presentes? Nesse caso, como não temos, se alguém quiser fazer aqui da mesa, quiser fazer mais alguma manifestação para complementar, alguém gostaria? Iracema? Obrigada. Uma pergunta. Bom dia a todos. Eu sou Fabiola Calisto, da Prefeitura de São Paulo. Bom dia, eu sou Fabiola Calisto, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e lá nós utilizamos o selo de acessibilidade digital como base às ferramentas do Ministério do Planejamento, do Governo Federal. Porém, nós temos sido questionados em relação à atualização do modelo de acessibilidade em governo eletrônico, o EMAG. E aí eu gostaria de saber se tem alguma previsão de data em relação à atualização, de acordo com a última versão do WCAG, que é o modelo internacional para acessibilidade na web. Então, Fabíola está se referindo ao WCAG 2.1, que foi recentemente atualizado, né? Então, o WCAG teve a sua versão 1.0 lançada lá em 98, foi atualizado para a versão 2.0 em 2008 e agora em 2018 lançou a versão 2.1, que fala muito sobre aplicação de acessibilidade também em dispositivos móveis, faz alguma contribuição nesse sentido, porque de 2008 para 2018, alguma coisa teve mudança na internet, e essas mudanças são inseridas para a melhoria da acessibilidade ali. Então, o EMAG é um recorte do WCAG. E, com isso, vai ter que ter um movimento interno lá do governo brasileiro para fazer essa atualização, que já estão se movimentando, já estamos se posicionando, fazendo os estudos, fazendo as considerações para embutir essas novas recomendações no EMAG, né, numa versão futura do EMAG, que ele está hoje na 3.1, de repente lançar uma versão 3.2, e isso implica também toda uma atualização das ferramentas que são baseadas no EMAG. O ASIS Web, por exemplo, vamos ter que verificar quais são dessas novas recomendações que são passíveis de validações por máquina e ali atribuir também ao ASIS Web, né? Mas a gente já está construindo essa atualização, e em brevemente a gente terá esse lançamento desse EMAG com base no WCAG 2.1. Só agradecer mais uma vez, né, a oportunidade e deixar assim uma forma de refletir que todas as coisas que forem feitas ou criadas para a pessoa com deficiência, sobretudo, que é o caso aqui, a pessoa com deficiência visual,
que passe por uma consultoria ou que passe por um teste de funcionalidade, de usabilidade, para que, de fato, ela vale a pena ter sido criada e que os gastos sejam, assim, efetivamente, tenha sido um gasto e que tenha trazido uma solução. Né? E é isso mesmo. Obrigada a todos mais uma vez. Complementando, Iracema, recentemente a ONU lançou uma recomendação, né? Isso já vem de longe, Nada de mas sobre nós. Exatamente, nada de nós sobre nós. Esse é o lema que a ONU reforçou esse ano sobre a construção de políticas, produtos, tudo que se refere às pessoas com deficiência, elas devem fazer parte, né? Então, quando forem pensar em fazer algum produto, insira a pessoa que você quer ajudar no meio, na solução. Né? E um exemplo dado pelo MDH recente com relação a isso, né, ela acaba de colocar em consulta pública a questão da normatização do artigo 68, se não me engano, da LBI, que trata da formatação dos livros acessíveis. Então, está em consulta pública, todos podem contribuir a forma que vocês veem como que devem ser construído esse livro acessível na forma mais plena possível. Né? Então, está em consulta pública, no ambiente do MDH, vocês vão encontrar o link para fazer essa contribuição e ajudar também nessa política. Um último comentário. Só fazendo aí um comentário referente à empregabilidade, muitas empresas alegam não contratar pessoas com deficiência por falta de capacitação e por falta de não conseguir utilizar as ferramentas internas para o trabalho no dia a dia. Aí só queria deixar uma questão que como vamos conseguir a capacitação que eles pedem e a usabilidade dessas ferramentas se eles não nos dão a acessibilidade necessária? Então, só algo a se pensar. Obrigado. Obrigada. O painel se encerra. Também agradeço a presença do Otávio Mairink, nosso relator, que eu esqueci de agradecer no início. E foi um prazer ter essa oportunidade, né, de discussão, dar esse momento para reflexão e adquirir um pouquinho de conhecimento. Obrigada. Agradecemos mais uma vez a participação das tradutoras e intérpretes da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, Diane Feitosa e Milene Aparecida, nessa mesa. E convidamos a todos para, às 16h30, a estarem novamente nessa sala para a palestra, mesa redonda, Desafios à coleta extraterritorial de evidências criminais eletrônicas em ambiente de computação em nuvem pública. Muito obrigado, uma boa tarde.